os que são racistas, eu passei a entender. Então, eu agora não tenho a reação que eu tinha quando eu era mais jovem ou quando, entendeu? Porque eu falei assim, pensa bem, o racismo é estrutural, não é? Então, vamos supor, a senhora não é racista, mas vamos supor que se fosse, aonde que aprendeu isso? Em casa. Escutando de quem? Os pais. Que já vieram lá de trás com aquela coisa e tal. Então, a criança, dificilmente ela terá outra atitude. Porque o que grava mais a nossa vida? Não é a vida de adulto. O que grava mais na nossa vida, o professor sabe disso, é a primeira infância. É o que fica mais gravado. Então, por isso que eu acho que o verdadeiro professor, e que eu amo essa profissão, porque o professor é mágico. O professor faz tudo que é mágica. O professor é professor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando a criança é acolhida pelo professor, e quando ele tem na sala aquele que é racista, quando o professor sabe conversar, ele muda. Ele consegue mudar. Não é fácil. Não é fácil, mas ele consegue mudar. E aquele que sofre o racismo, se ele for acolhido pelo professor, eu sou o exemplo com a dona Raquel, entendeu? Dona Raquel, dona Denise, da Poli, etc. Se ele for acolhido, esta criança não se perde no caminho. Porque sempre aquele professor vai ficar marcado na vida dela. E qualquer coisa errada que essa criança queira fazer, bem, eu estou falando isso por experiência, não é que ninguém me contou a história, ou que eu tenha lido algum livro. Quando você vai fazer uma coisa errada, você pensa no professor. Porque você fica pensando, nossa, por exemplo, o que a dona Raquel vai pensar de mim se eu fizesse aquilo naquela época, né? Então, isso marca muito. Então, o professor tem uma responsabilidade imensa. Só que, infelizmente, um lugar onde você encontra o maior número de racismo é em escola. E você se torna invisível para o professor. E não é só o racismo, não é só a coisa de cor, entendeu? O preconceito da cor. É do pobre. Parece que a escola é um lugar em que a gente não pode abrir mão dessa postura, né? Não Porque pode. O que acontece, diferente de você ser um atendente no serviço público ou numa loja e passar e prestar o seu serviço sem considerar essas questões, o estrago é pequeno. Agora, no cotidiano da escola, uma professora que não leva em conta isso, o estrago é muito grande. As marcas para a vida são para sempre daí. A senhora trouxe uma coisa que acho que é daí para a gente poder abrir a nossa conversa com todo mundo aqui, que é fundamental, que é a perspectiva do racismo estrutural, a percepção de que o racismo está na estrutura da sociedade, uma coisa difícil da gente debater hoje em dia. Até certo ponto, a gente hoje reconhece, e isso virou lei, isso tem, de certo modo, também há na área da saúde o entendimento do que é o racista individual, a pessoa que é racista. Hoje a gente tem até um mecanismo de lei que põe o cara na cadeia, se for preciso. Essa visão de que o racismo está em alguém e essa pessoa, então, agride o outro, discrimina o outro, né? A gente também tem um avanço no Brasil em termos institucionais, entender o racismo dentro das instituições. Nós temos
políticas afirmativas em andamento, temos a política de cotas nas universidades, que é uma grande conquista e que está agora sujeita a muitos ataques, está em risco a política de cotas, tão fundamental para a transformação do Brasil, que a gente tem que lutar por isso. Mas até certo ponto a gente avançou, então, no combate ao racismo institucional. Agora tem um outro dado que é mais fundamental ainda, sem o qual o próprio racismo institucional não acaba nunca, e muito menos o racismo individual, que é essa perspectiva que a senhora descreveu de um jeito muito claro do racismo estrutural, esse que está na nossa casa, de pai para filho, que é normalizado nas nossas relações cotidianas. A gente não se percebe sendo racista. Por causa disso. Mas agora que eu entendo isso, é um negócio que tem que ser trabalhado. Tem que ser falado permanentemente no cotidiano, todo dia. A educação é o espaço para a gente construir esse debate no cotidiano. Exato, por isso que a escola é importante. Por isso que eu falo que a primeira infância é a coisa mais espetacular que tem. Essa menina trabalha com a primeira infância, eu sei do trabalho que ela faz, mas nem sempre você encontra apoio da direção. Tem outro problema. A direção, tem direção de escola que é zero apoio. Zero apoio. Não só não apoia, como às vezes se põe contra, no momento contrário, como se você estivesse vendo coisa que não existe. Exatamente. Né? Quando você toma uma atitude, você fica brigando sozinha. Mas eu acho que se é sozinha, tem que lutar sozinha. Porque um, ou dois, ou três, que escute e entenda, esse já não vai fazer para o outro. E esse outro já não vai fazer para o outro. É assim, é igual formiguinha. Né? Eu demorei muito também para entender esse negócio de ter paciência, porque eu queria que a coisa se resolvesse assim, tchá. E não é, sabe? Eu não vou viver para ver essa mudança. Não vou viver fisicamente. Mas se eu tiver lá, que é mais fácil, né? Entende? Eu vou ficar dando uns pulinhos lá de alegria, entendeu? Porque vai mudar. Vai, eu tenho certeza. Eu tenho uma esperança na juventude. Eu tenho ido a muitas escolas. E antes eu queria morrer bem loguinho. Não, querendo ou não, a gente vai morrer, mas eu queria adiantar, entendeu? As coisas assim. Hoje eu falo assim, o universo, se eu puder mudar o contrato, vamos mudar, que eu quero viver mais um pouquinho. Porque eu saio tão feliz das escolas, sabe? Que eu vou conversar com a criançada. Vocês não têm noção que alegria. Aliás, isso é um dado importante. A Diva, depois de ter se tornado uma celebridade nacional, a gente vê ela nos programas de televisão de grande alcance, mas ela segue fazendo um trabalho minúsculo, pontual, em escolas. Ela tem ido a escolas pequenas, escolas, debatido com os estudantes. Isso é muito lindo de ver, que ao mesmo tempo que ela alcança o grande público hoje através da TV e dos canais de internet, ela também vai ao encontro das escolas, tem uma programação vasta, né, é bem atendendo bom, é bem gostoso. Escolas. Parabéns por esse trabalho, Diva. É muito bom. Eu vou abrir para a plateia agora para que a gente amplie essa conversa